Então, ainda em relação aos dados epidemiológicos, geralmente a insuficiência renal aguda ela vai cursar com a mortalidade de até em torno de 50%. Então, metade desses pacientes que evoluem para a insuficiência renal aguda irão ao óbito. E alguns fatores, eles são considerados de pior prognóstico, ou seja, eles têm uma correlação maior com a morte desses pacientes. Então, que fatores seriam esses? Primeiro, a oligúria. Como é que eu caracterizo a presença de oligúria? A oligúria ela é mensurada, né? A gente vai avaliar a quantidade de urina que o paciente está produzindo por hora e vamos caracterizar que diurese horária de 25 a 30 ml hora é considerado oligúria. Então, é um parâmetro importante, né, de avaliação da função renal, a quantidade de diurese horária. E aí se preconiza que essa diurese ela não seja decrescida a valores, né, inferiores a 30 ml por hora. A falência de múltiplos órgãos é um fator de prognóstico sombrio. E os pacientes em sepse, então pacientes com infecção generalizada também têm um prognóstico ruim em relação, né, à morte desses pacientes. E em relação à etiologia, ou seja, o que é que pode causar uma insuficiência renal aguda? Nós podemos considerar três causas. As causas elas podem ser divididas, melhor dizendo, em 3 grupos. Causas renais, causas pré-renais e causas pós-renais, ou seja, que vão acometer o fluxo sanguíneo que está chegando até o rim, a função, o parênquima renal propriamente dita, e que também, geralmente, causas obstrutivas, né, entram nas causas pós-renais. Então, primeiro, a etiologia pré-renal, 40 a 60% do total de casos de insuficiência renal aguda estão aqui. E aí eu gostaria de mais uma vez chamar a atenção para a hemorragia, para a hipotensão, para a diminuição do fluxo sanguíneo renal. Então, como causa pré-renal, nós temos especialmente o que está ocorrendo é a falta de perfusão sanguínea adequada no leito capilar renal. Se essa perfusão diminui, consequentemente vai diminuir o filtrado glomerular, a formação de urina e o que é que o paciente vai apresentar em contrapartida? Oligúria. E da diminuição da diurese, sendo uma causa pré-renal, ela se dá por diminuição da perfusão sanguínea. A etiologia pré-renal ainda, né, vai levar à diminuição do volume urinário, como eu acabei de falar, e alta concentração de substâncias nitrogenadas, ou seja, o acúmulo de ureia, creatinina, ácido úrico e outros produtos do metabolismo celular no sangue, levando a repercussões hemodinâmicas importantes. Então, a persistência da hipoperfusão, o que é que eu caracterizo como hipoperfusão? Diminuição da perfusão glomerular, pode conduzir a uma necrose tubular aguda. Então, o que é que acontece? O dano isquêmico, e aí eu vou entender que a isquemia é essa redução do fluxo sanguíneo, leva a uma redução do provimento de oxigênio e de glicose. Isso vai levar o rim, se a permanência, né, a persistência desse hipofluxo, então a gente não corrigir a causa que está levando para isso, nós vamos ter uma necrose tubular aguda, ou seja, o tecido vai necrosar, o tecido vai perder a sua função de forma irreversível. Então, esse é o grande risco dos pacientes com insuficiência renal aguda, por isso, né, que ela está tão importantemente envolvida nos casos de insuficiência renal, a causa pré-renal. Pós-renal, a gente vai trazer como exemplo, né, obstruções do sistema urinário. Então, tudo que possa acontecer de forma a obstruir essa formação da urina e essa eliminação da urina, também vai causar uma sobrecarga e uma falência renal se não for conduzido de forma adequada. Ocorre entre 2 a 4% dos casos de insuficiência renal aguda. Então, é bem menos frequente, mas também representa uma causa, né, de insuficiência renal. E as lesões renais, né, quando a causa é encontrada no próprio parênquima renal. Então, essas causas elas podem ser de origem isquêmicas
ou de origens nefrotóxicas, então substâncias nefrotóxicas, inclusive antibióticos, a exemplo da classe dos antibióticos aminoglicosídeos, podem sim acarretar esse problema, né, de lesão ao parênquima renal. Então, não há reversão imediata após a remoção da causa inicial. O que é que a gente está dizendo aqui? Que quando o paciente tem insuficiência renal por causas de lesão do parênquima renal, mesmo a gente removendo a causa, não necessariamente o paciente já tem um retorno da sua função renal, porque lesionou o parênquima, o tecido renal. E aí o organismo vai precisar de um tempo maior para que haja esse restabelecimento dessa função. E enquanto isso, o paciente pode sim necessitar, em grande parte das vezes, de uma terapêutica dialítica para conseguir reverter essa situação, melhor dizendo. Então, a gente tem como é que eu vou identificar esse paciente com insuficiência renal aguda e como é que eu vou conduzir a atenção para que esse paciente possa, né, ter uma assistência adequada em tempo hábil e diminuir as sequelas provenientes dessa situação. Então, primeiro na avaliação do paciente, a gente vai considerar a história clínica. O que é que a história clínica tem a nos dizer? Primeiro, identificar as causas da insuficiência renal aguda. Então, isso às vezes na chegada do paciente na emergência acaba não sendo possível, né? Às vezes, na hora que ele chega, você já não tem como investigar a causa, porque urgentemente o paciente precisa ter um restabelecimento da circulação sanguínea para manter uma função renal adequada. Mas depois a gente vai investigar, né? Tão logo possa, a gente vai investigar as causas envolvidas. E aí nós vamos pensar causas pré-renais, renais, pós-renais. E vamos avaliar fatores de risco para a doença renal, como diabetes, como a hipertensão, como as doenças cardíacas. Então, lá no começo da nossa aula, nós vimos que os rins, eles recebem em torno de 20% do débito cardíaco, né? Por que eu estou repetindo isso? Porque as doenças cardíacas, a insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência miocárdica, o próprio infarto agudo do miocárdio, o que é que eles vão provocar? A hipertensão arterial, eles vão provocar dano ao rim, seja por diminuição desse fluxo, seja, né, por lesões progressivas, e aí o hipofluxo, gente, ou a hipoperfusão renal, quando ela é constante, persistente, ela funciona como uma injúria que leva a essa falência renal. Então, por isso que tantos pacientes, né, com distúrbios cardiovasculares e com doenças como diabetes, irão apresentar em algum momento da vida um quadro de insuficiência renal aguda. Então, o diabetes ele é responsável por grande parte dos pacientes com insuficiência renal crônica, com doença renal terminal, com necessidade de diálise e quando se aguarda um transplante renal. Então, é muito importante aqui eu frisar com vocês o controle do diabetes para evitar, né, o agravamento da doença renal. E a gente vai classificar dentro dessa história clínica também a severidade da IRA, ou seja, quanto que a insuficiência renal, a gravidade da insuficiência renal, de acordo com o volume de diurese, de acordo com as alterações dinâmicas de volume e de desequilíbrio eletrolítico que o paciente apresenta. Então, tudo isso, paciente com edema agudo de pulmão, paciente com hipovolemia, ou paciente com sobrecarga hídrica, tudo isso vai me indicar a severidade da insuficiência renal aguda. No exame físico, então, de posse dessas informações da história clínica do paciente, a gente procede, portanto, o exame físico. No exame físico, eu vou focar nos sinais que estão associados à causa e à repercussão da IRA, né? Então, dependendo se a causa é pré-renal, pós-renal ou renal, o paciente vai ter uma sintomatologia específica. Geralmente, as queixas, o paciente vai ter dois grupos de situações podem estar presentes. Ou sinais e sintomas de hipovolemia, ou sinais e sintomas de hipervolemia. Então, ou o paciente se apresenta demasiado,
ou o paciente se apresenta desidratado, né? São condições que a insuficiência renal vai trazer, na dependência dele estar perdendo maior quantidade de líquido ou dele estar retendo essa maior quantidade de líquidos solutos. No diagnóstico laboratorial, realiza-se exame de sangue, né? Então, além de um hemograma, né, com plaquetas, é importante a dosagem dos níveis de ureia, de creatinina, de bicarbonato, sódio, potássio, ácido úrico, fosfato e cálcio. Então, todos esses eletrólitos são dosados no sangue. Por quê? Porque é esperado que haja um acúmulo desses produtos metabólicos em face da não adequação, da incapacidade do rim em eliminar esses produtos. Urina, né, no exame de urina, se pede o sódio urinário, a creatinina, a depuração da creatinina, a osmolaridade urinária e o sedimento urinário. Todos esses vão falar a favor, né, da insuficiência renal aguda, uma vez que são parâmetros que estarão alterados nessa condição.